Boas-vindas a mais uma de nossas análises geopolíticas aprofundadas. Como professor de Geografia e Geopolítica, avaliar e comparar o poder bélico das nações é, para mim, uma peça fundamental para entendermos o tabuleiro mundial. Hoje, vamos fazer uma verdadeira imersão. Uma aula rigorosa, totalmente baseada em dados sobre as reais capacidades militares da Federação Russa agora em 2025. Utilizando relatórios de institutos de defesa de prestígio internacional, nós vamos desconstruir todo esse aparato bélico. E isso inclui a Marinha, o Exército, a Força Aérea e, claro, os fatores humanos e o orçamento que sustentam tudo isso, consolidando o país como uma das maiores potências militares do planeta. Vamos entender na prática os números e a tecnologia por trás dessa força. Nossa ementa de hoje está dividida nestes 6 domínios principais: orçamento e ranking global, forças terrestres, poder aeroespacial, a ameaça submarina, a tríade nuclear e as perspectivas para o futuro do complexo de defesa. É bastante coisa, então vamos direto ao ponto. Começando pela base de tudo, o nosso primeiro tópico, o orçamento e o ranking global. Afinal, a guerra tem um custo. Ok, vamos mergulhar nesses dados. O número absoluto é simplesmente colossal. 190 bilhões de dólares destinados à defesa. De acordo com os relatórios mais recentes do CIPRI, o renomado Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, os gastos militares russos tiveram um crescimento real de 5,9% só em 2025. Hoje, isso consome inacreditáveis 7,5% do produto interno bruto nacional. É literalmente a materialização financeira de uma economia de guerra plenamente mobilizada, que continua sendo alimentada pelas exportações de energia, mesmo diante de sanções internacionais pesadíssimas. E quando a gente olha para essa tabela do CIPRI, o cenário global fica muito claro. A Rússia está firmemente consolidada como a terceira força que mais gasta com defesa no mundo inteiro, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. O que estamos observando aqui não é só um número numa planilha, é a escala quantitativa absoluta de um complexo militar industrial operando no seu limite máximo, redirecionando o Estado para sustentar as forças armadas o tempo todo. Agora, avançando para o tópico 2, as forças terrestres e o desafio do atrito no campo de batalha. Na guerra terrestre moderna, existe uma espécie de cabo de guerra contínuo entre perdas e reposições. Vejam só, de um lado, os dados do IISS, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, documentam um atrito severo. Estamos falando de estimativas apontando mais de 1.400 tanques de batalha principais perdidos somente no ano de 2024. É muita coisa. Mas, por outro lado, a gente tem a máquina industrial operando numa velocidade assustadora, com a capacidade de produzir ou reformar cerca de 1.500 tanques por ano. É esse esforço hercúleo que permite manter uma força ativa total impressionante com mais de 5.630 blindados de combate à disposição. E o que é realmente fascinante sobre esses números da inteligência militar é o seguinte: não é só uma questão de reciclar sucata antiga. Tem muita fabricação de material 0 km. Notem aqui as estimativas de 250 novos tanques T-90M Protiv e cerca de 1.100 novos veículos de transporte blindado. Claro, além disso, eles continuam pegando aquelas plataformas mais velhas, como os T-72 e T-80, e adicionando sistemas de proteção ativa e aquelas famosas gaiolas de metal, numa tentativa clara de proteger os blindados da ameaça ininterrupta dos drones. Subindo para os céus agora, nosso terceiro domínio, o poder aeroespacial e a famosa tecnologia de furtividade. Bom, ao observar as estimativas de entrega de caças para 2025, a gente percebe uma estratégia bem dividida. Por um lado, temos o avançadíssimo Su-57, o caça furtivo de quinta geração deles, mas que tem uma introdução a passos bem lentos, apenas umas 2 unidades. Em contraste direto, vemos entregas robustas das velhas e confiáveis plataformas, como o Su-34 e o Su-35. Isso nos mostra que, embora haja muito investimento em tecnologias de invisibilidade aos radares, a verdadeira espinha dorsal das operações cotidianas russas ainda depende fortemente da quantidade e da robustez dos jatos de quarta geração avançada. Mas sejamos honestos, a verdadeira revolução no ar não é tripulada. É impressionante a migração maciça para os drones e sistemas autônomos. Eles estão produzindo em massa os drones Geranium, agora integrados com inteligência artificial para achar alvos sozinhos, além do novo interceptador Ciclopes. E talvez o mais letal no curto prazo: os kits de planeio UMPC para aquelas bombas clássicas de queda livre, transformando-as em armas de precisão que podem ser lançadas a 100 km de distância. O que isso significa na prática? Significa que a Força Aérea pode lançar ataques brutais lá de longe, muito além do raio de ação das defesas antiaéreas inimigas tradicionais. Obviamente,
Ter o controle do espaço aéreo também exige uma defesa impenetrável. E é aí que entra o novíssimo sistema S-500 Prometei, que passa a operar agora em 2025. Pessoal, esse não é um sistema antiaéreo qualquer. Ele é o ápice da arquitetura de defesa russa, construído especificamente para neutralizar ameaças extremas. Na teoria, ele é capaz de abater mísseis balísticos intercontinentais e até mesmo alvos hipersônicos a uma distância de até 600 quilômetros. É uma ferramenta fundamental de negação de espaço. Descendo agora para as profundezas oceânicas. Domínio número 4. A ameaça submarina. Embora a frota de superfície russa tenha limitações muito bem documentadas, debaixo d'água a conversa é completamente outra. As análises do Sea Power Center detalham a formidável frota do Pacífico, que conta hoje com 25 submarinos operacionais. É uma mistura taticamente brilhante. Você tem os submarinos da classe Quilo Melhorado, movidos a diesel elétrico, extremamente silenciosos e perfeitos para a defesa da costa. Tem os Yasen-M, projetados como verdadeiros caçadores de porta-aviões. E no topo da cadeia alimentar, a classe Boreia A, que carrega partes considerável do arsenal nuclear estratégico e garante a capacidade de resposta militar do país em qualquer cenário. E falar de capacidade nuclear nos leva inevitavelmente à parte 5, a tríade nuclear e as armas hipersônicas. Vamos olhar para esses dados compilados pela Federação de Cientistas Americanos. Os números são de cair o queixo. É, literalmente, o maior arsenal nuclear ativo do planeta. A tríade cobre a Terra, os mares e o céu, mantendo mais de 1.700 ogivas ativamente desdobradas. Um dos grandes destaques recentes em terra é o novo míssil balístico intercontinental superpesado, o RS-28 Sarmat. Um monstro tecnológico feito para carregar múltiplas ogivas independentes e atingir o outro lado do globo a distâncias de mais de 10 mil quilômetros. Mas a dissuasão não vive apenas de poder destrutivo puro. A velocidade de entrega é a nova métrica de poder. O arsenal hipersônico deles altera completamente o paradigma da defesa ocidental. Veículos como o Avangard, voando a mais de Mach 20, e mísseis como o Zircon naval e o Kinzhal aéreo, são construídos para manobrar de forma imprevisível em velocidades alucinantes. Qual o objetivo disso? Inutilizar completamente qualquer sistema antimíssil tradicional e reduzir os tempos de reação globais a uma questão de minutos. E entrando no campo da assimetria mais extrema, temos armamentos que parecem saídos de um filme de ficção científica. O Kremlin chama isso de armas baseadas em novos princípios. O Poseidon é o exemplo mais apavorante. É um drone submarino gigante, autônomo, com motor nuclear. Ele desce a profundidades praticamente indetectáveis, viaja oceanos inteiros e foi concebido para explodir cargas nucleares na costa, criando tsunamis radioativos. Junto com mísseis de cruzeiro de alcance ilimitado, como o Burevestnik, são projetos que desafiam e rasgam todos os manuais de segurança convencionais. Encaminhando para nossa última sessão, o futuro do complexo de defesa russo. A pergunta que todo mundo se faz é: eles conseguem sustentar tudo isso? Apesar de estarmos vendo índices estratosféricos de produção bélica, relatórios analíticos fundamentais como os do CSIS apontam que a indústria está batendo no teto. Eles enfrentam gargalos fortíssimos. Primeiro, há uma escassez severa de mão de obra qualificada, engenheiros e técnicos para manter o ritmo. Segundo, e talvez mais crítico, a alta dependência de importações paralelas. Ou seja, comprar chips e microeletrônicos de maneira alternativa pelo mercado negro ou países intermediários para manter seus equipamentos modernos funcionando. O fôlego industrial pode, de fato, estar atingindo o seu limite. Então, para amarrarmos tudo o que vimos, o ponto crucial é o encontro dessa imensa máquina de guerra com a diplomacia. Nós vimos bilhões injetados, produção industrial maciça, drones de inteligência artificial e tsunamis radioativos em potencial. Agora, somem isso ao colapso do último grande tratado de controle de armas nucleares entre as potências globais, o New START, que expira agora no início de 2026. Como a comunidade internacional e o equilíbrio de poder global vão sobreviver a uma nação massivamente armada e inovando militarmente, mas que em breve operará completamente fora das tradicionais restrições que herdamos da Guerra Fria? Fica a reflexão para continuarmos acompanhando os desdobramentos da geopolítica. Um abraço e até a próxima análise.